Eu tenho ouvido muito dos nossos leitores também que mandam perguntas, é que assim, como é um coletivo que é unido no Brasil inteiro, a gente tem a impressão de que é um órgão, é uma unidade respirando junto ali, existe até uma constituição, por assim dizer. Quando você diz que cada um tem sua autonomia, e daí tudo bem, os 57 CNPJs, enfim, causa uma contradição de conceito até. Assim, eu acho que a gente não está entendendo. Se são todos independentes, como é que você mantém essa unidade de pensamento, filosofia e ação? Ação idônea, prestação de contas, que vocês têm sofrido muita crítica. Eu acho que tem todo um processo de organização assim, que é preciso ser feito. Claro. Né? Mas é só para a gente entender isso mesmo, como é que funciona. Assim, é um organismo respirando junto, mas ao mesmo tempo, entende? Eu acho que isso causa muita contradição. Claro. A gente brinca que a gente construiu aplicativos do comum, que são alguns sistemas que conseguem mediar a relação ou facilitar, são aplicativos facilitadores. Então, por exemplo, nós temos o banco fora do eixo. O banco ele não recebe os recursos de forma centralizada, mas ele ajuda o coletivo de Santa Maria a entender como que o coletivo do Amapá está administrando o seu recurso. Então, a experiência do Amapá, ela se transforma numa experiência que vai ser utilizada também pelo coletivo de Santa Maria. Então, em vez do coletivo de Santa Maria errar no lugar onde o Amapá errou, ele já aprende aquilo ali e ele já sai de um outro lugar. É a mesma coisa que a universidade fora do eixo, ela fica fazendo fluxo de metodologias entre esses coletivos. Então, o que o coletivo do Rio Branco no Acre aprendeu, ele repassa para o coletivo de Brasília, e a universidade ajuda com que isso aconteça. Então, a gente tem alguns aplicativos que facilitam com que as informações de um coletivo cheguem no outro, para que eles aprendam mais rápido a lidar com aquilo ali. É um aplicativo mesmo? Aplicativo que a gente fala são frentes que a gente criou para ajudar nessa mediação. Porque como se organiza tudo isso? Isso é quase um ministérios. Então, esses aplicativos eles facilitam com que esses coletivos se visualizem. Porque o que acontecia antes? O cara do Amapá não tinha nem ideia do que acontecia em Santa Maria. Então eles estavam errando na mesma coisa e eles iam levar um tempão para achar uma solução para aquilo. Então quando você tem um coletivo que já achou uma solução e você tem um sistema que facilita com que essa solução circule, outros coletivos vão arranjar essa solução mais rápido também. Com relação à prestação de contas, a gente às vezes acha incrível como a gente é comparado ao Estado, como se a gente fosse o Estado e a gente recebesse cobranças como se a gente fosse o Estado. Muito das críticas que a gente recebe é porque a gente é muito transparente. A maioria de comunidades como as nossas, elas se fecham e elas não estão muito preocupadas com quais são as avaliações do mundo exterior. A gente é super aberto, a gente dialoga vocês com a conseguiram chegar a quanto do faturamento total do grupo, quanto vocês faturaram de edital e de dinheiro da iniciativa privada, até por conta dessa diversidade, vocês estavam preparando ao longo dessa semana essa prestação de contas. Vocês já têm um número? Quanto vocês faturaram em 2012? Quanto veio de verba pública? Quanto que circulou, né? Porque na verdade a gente fala que os coletivos, esse sistema todo é um sistema que administra dívidas e constrói créditos para conseguir se gerenciando, mas aquilo que eu coloquei, é difícil achar esse número, pode ser de 3 a 5 milhões, pode ser 8 milhões, mas é muito distribuído. Vou te dar um exemplo. Você tem lá o Grito Rock que acontece em 300 cidades. A gente faz uma estimativa, por exemplo, cada Grito Rock em média custou 10 mil reais. Então, só somando esses 300, já circulou 3 milhões. Isso não quer dizer que esses 3 milhões foi para um caixa único. Isso quer dizer que aquele evento deve ter circulado 10 mil reais para ele acontecer. Então, se ele acontece em 300 cidades, foi mais ou menos 3 milhões. Mas cada coletivo organiza a sua própria ação. Mas eu digo de receita. Quanto vocês recebem de receita? Então, desde financiamento para organizar shows da iniciativa privada e do serviço público, vocês entram em editais, etc. É uma parte da verba. Isso de receita, quanto vocês recebem? Não sei se vocês têm esse número, se vocês... É porque é muito distribuído. Essa que é a questão que as pessoas precisam entender. Tipo, se a gente fosse uma joint venture ou uma holding, onde todos esses coletivos eles estivessem ligados a uma central e esses recursos todos chegassem nessa central, ia ser mais fácil definir qual é esse montante. Só que a maioria dos coletivos e os que vão entrando ainda são muito novos. Alguns deles não têm CNPJ, eles ainda estão se formando. Eles mal sabem, às vezes, sistematizar a circulação desses recursos dentro dos seus eventos.
Quando a gente criou a nossa moeda complementar, o CARD, era para que, por exemplo, aquele coletivo que fez um grito rock, às vezes ele acha que custou só R$ 1.200, que foi só o que circulou de dinheiro. Mas aí o CARD mostra que aquele salário que ele não recebeu custou R$ 1.200. Mas aquela carona e aquele translado que foi dado, ele era mais R$ 500. Coisa que normalmente não entraria na conta, mas que com o CARD ele começa a sistematizar tudo. Então a gente sistematizou que antes era só a broderagem. O que era uma coisa que um amigo ajudava, agora ele está começando a colocar na conta. E é muito difícil você fazer uma soma disso o tempo inteiro, porque hoje, no interior do Amapá, em Mazagão, alguém está organizando alguma coisa, dando uma palestra ou fazendo um evento, que em tese custaria R$ 1.200, mas vai levar um tempo para isso entrar dentro do sistema. Até o cara entender que aquela transmissão ao vivo que ele está fazendo em Mazagão, para um parceiro, custaria em preços de mercado R$ 2.000 e que ele tem que sistematizar numa planilha, para isso ser somado num campo geral, leva um tempo. Então a gente coloca números estimados. Mas não precisa, quando você está prestando serviço público, às vezes a impressão que me dá é que falta um contador caretinha, carequinha, com óculos, gravata, para prestar conta. Não falta. A impressão que me dá é essa dificuldade de vocês prestarem conta também existe. Não existe nenhuma dificuldade. Gere processos e questões judiciais. Não existe nenhuma dificuldade. A gente tem a obrigação de prestar conta para os órgãos responsáveis. Ele tem que prestar conta para secretarias municipais, para secretarias estaduais, para ministério, saca? Ou para qual é o órgão que faz esse investimento. Essas contas todas estão prestadas. Eu acho que o que falta é as pessoas entenderem que essa lógica digital do século XXI é diferente da lógica analógica, sabe? Onde você tinha os centrais com distribuição de filiais e todas elas estavam ligadas a uma grande central que fazia essa distribuição de prestação de conta e etc. O coletivo do Amapá ele faz a sua própria prestação de conta. Saca? Não tem um fora do eixo macro que é obrigado a saber como foi prestada a conta do coletivo do Amapá. Ele facilita a vida do coletivo do Amapá, mas quem responde legalmente por tudo aquilo que ele está fazendo é o coletivo da ponta. Então a gente não tem necessariamente que responder por pela prestação de contas de todos os coletivos que estão dentro da rede. Eu, se estou dentro de uma casa fora do eixo, eu sou responsável pela prestação de contas daquela casa fora do eixo. Eu não sou responsável pela prestação de contas pelo coletivo que está em Manaus. Ele tem o seu próprio CNPJ, ele presta conta, ele só está vivo porque ele está prestando conta para os órgãos responsáveis. Como é uma das primeiras grandes redes que conseguiram ter uma organização continental e não tem medo de entrar e sair de todos os lugares, esse é um processo que está em construção.